Era uma vez um jovem chamado Davi. Ele não vivia em palácios, não usava armaduras e ninguém o via como alguém importante. Davi era apenas um pastor de ovelhas. Enquanto seus irmãos estavam na guerra, enquanto outros buscavam reconhecimento, Davi estava no campo, cuidando do que parecia pequeno, mas ali no silêncio. Algo grande estava acontecendo. Davi conhecia Deus. Ele não aprendia sobre Deus apenas ouvindo histórias. Ele vivia aquilo todos os dias, quando um leão aparecia. Ele não fugia. Quando um urso atacava, ele enfrentava, não porque era forte, mas porque confiava que Deus estava com ele. Um dia, Deus decidiu mudar tudo. Um profeta chamado Samuel foi enviado até a casa de Jessé. Ali estavam os irmãos de Davi, fortes, altos, preparados aos olhos humanos. Qualquer um deles seria rei. Mas Deus disse algo poderoso: o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E então chamaram Davi, o último, o esquecido, o improvável. E ali, diante de todos, ele foi ungido. Mas sabe o mais interessante? Nada mudou imediatamente. Davi não foi direto para o trono. Ele voltou para o campo. Porque antes de Deus te exaltar, ele trabalha em você no secreto. O tempo passou. E um dia, Davi foi até o campo de batalha levar comida para seus irmãos. E foi lá que ele viu algo que ninguém mais teve coragem de enfrentar: um gigante chamado Golias. Todos os soldados estavam com medo, o exército inteiro, paralisado. Mas Davi não enxergou o gigante como os outros viam. Ele pensou: se Deus me livrou do leão e do urso, ele também vai me livrar desse gigante. Davi recusou a armadura do rei, porque ele sabia, não era sobre parecer forte. Era para confiar com apenas uma funda e 5 pedras. Ele correu em direção ao gigante. Enquanto Golias zombava, Davi declarava sua fé e com um único lançamento, o gigante caiu. Naquele dia, um pastor venceu um guerreiro, porque Deus estava com ele. Depois disso, Davi se tornou conhecido. Ganhou vitórias, conquistou respeito, mas também enfrentou algo difícil: a rejeição. O rei Saul começou a ter inveja dele. E aquele que deveria apoiar passou a perseguir. Davi teve que fugir, se esconder, viver em cavernas. Mesmo assim, ele não desistiu. Ele teve oportunidades de se vingar, mas escolheu não tocar naquele que Deus havia escolhido, porque o caráter de Davi era maior que sua dor. E então, no tempo certo, Davi se tornou rei. Um rei forte, respeitado e vitorioso. Mas a história não para aí, porque até os grandes falham. Davi cometeu um erro grave. Ele pecou, tentou esconder, e as consequências vieram. Mas o que diferencia Davi não é que ele nunca errou, é que ele soube reconhecer. Ele se arrependeu de verdade. Ele voltou para Deus com um coração quebrantado. E é por isso que, mesmo com falhas, Davi ficou conhecido como um homem segundo o coração de Deus. A história de Davi nos mostra algo profundo. Deus não escolhe os perfeitos. Ele escolhe os disponíveis. Ele não busca os mais fortes, mas aqueles que confiam nele. E talvez, assim como Davi, você se sinta pequeno, esquecido, improvável, mas Deus vê algo em você que ninguém mais vê. E se você confiar, se você permanecer fiel no pouco, pode ter certeza: o mesmo Deus que levantou Davi também pode escrever uma grande história através da sua vida.